Um chá com limão, estrela de anis, canela e maçã. Muito bom. Muito bem, meus amores, como que vocês estão? Hoje a gente vai começar uma série que se chama Cheguei no Japão e Agora. Eu resolvi fazer essa série para mostrar para vocês, né, para poder expandir um pouco mais a visão do que vocês vão encontrar quando chegarem aqui no Japão. Vão ser 4 vídeos. No primeiro vídeo a gente vai falar sobre primeiros passos, dicas práticas do dia a dia quando você chegar aqui no Japão. Isso daqui serve para qualquer brasileiro que vem em qualquer situação. O segundo vídeo a gente vai falar como que vai ser a rotina de um Dekasegi em fábrica. Então aqui eu vou compartilhar um pouco, né, do que eu passei nesses 10 anos trabalhando em fábrica. Depois a gente vai falar no terceiro episódio sobre como que vai ser a rotina de um estudante, de um intercambista, né, a realidade e tudo mais que ele vai se deparar aqui, as dificuldades baseadas nos relatos que eu ouço dos estudantes que já estão aqui. E por último, nós vamos falar como que é um pouco do mundo corporativo, quem vem com visto de trabalho, porque atualmente o Japão está abrindo bastante as fronteiras deles para contratar pessoas direto com visto de trabalho, né, que são pessoas qualificadas, já com experiência no mercado, engenheiros, bastante programadores, né? Esse pessoal assim dessa área mais qualificada mesmo, né? Então eu vou abranger essa série, tá? Para expandir, né? Para que vocês venham mais preparados aqui pro Japão, beleza? Então vamos lá comigo. No episódio de hoje a gente vai falar sobre os primeiros passos no Japão quando você chegar aqui. Basicamente, né? Todos vocês vêm por alguma empresa, alguma instituição. Então quem vem como Dekasegi, a empreiteira vai estar responsável em dar esse suporte, né? Essa assessoria para os trabalhadores. Quem vem como estudante, a escola vai estar responsável para dar essa assistência, né, para os estudantes. E quem vem com visto de trabalho, a empresa responsável, né, que fez a aplicação da elegibilidade de vocês, vai estar responsável para dar assistência nos primeiros passos, que são o quê? Ir para a prefeitura, né, entrar no Seguro Nacional de Saúde. Se você tiver filhos, né, vai colocar os seus filhos na escola, essas coisas, essa parte burocrática, tá? Geralmente são as empresas responsáveis por vocês que fazem isso daí. Então eu não vou dar muito detalhe dessas coisas, porque vocês vão ser guiados por essas pessoas, né, para fazer essa parte burocrática. O que eu vou falar hoje é um pouco da parte prática do dia a dia, que são as coisas que eles não têm obrigação nenhuma de fazer com vocês. Primeira coisa, se você tem filhos, os seus filhos eles vão entrar na escola. E aí aqui você vai decidir se os seus filhos eles vão para a escola japonesa ou para a escola brasileira. No Japão é obrigatório que toda criança esteja estudando em uma escola educacional. Até os 15 anos a educação deles é obrigatória. Não pode ficar em casa, não pode ficar à mercê, não pode não estar fazendo nada, entendeu? Já houve casos, por exemplo, de filhos que foram encontrados sozinhos em casa e aí desceu lá o assistência social, né, que fala, desceu na casa dos pais lá pra bater na porta e saber o que é que estava acontecendo, porque que aquela criança estava sozinha em casa, entendeu? Quando a criança ela estuda na escola japonesa, ela tem um horário, ela não fica o dia inteiro com as crianças, diferente das escolas, né, brasileiras, que sabem da realidade dos pais, né, que trabalham em fábrica e fazem zangyô. Essas escolas elas ficam até mais tarde com os alunos, dependendo ali até 7, 8, 9 horas da noite. A escola japonesa não faz isso, no máximo 5 horas da tarde, entendeu? Que seria o TEID da fábrica. E aí, por causa disso, algumas crianças vão para casa e ficam sozinhas. É muito ruim isso, porque a assistência social não pode saber de jeito nenhum. Principalmente dependendo, se seu filho tiver, sei lá, 6, 7, 8 anos, entendeu? Se ele tiver no shogaku ainda. É por isso que muitos pais, muitas vezes, acabam optando por escola brasileira, né? Eu, por exemplo, quando eu estava em escola japonesa, eu e minha prima, a gente saía às 5 horas da tarde, eu ia pra casa com ela, voltava e a gente ficava sozinha. Minha tia voltava só 10 horas da noite. Mas saibam que vai existir esse dilema aí que vocês vão encontrar isso daqui aqui, se vocês vierem com crianças, tá? O segundo ponto é em relação às compras. Essa comunicação, ela tá voltada muito para os Dekaseges, para os brasileiros que estão vindo para trabalhar em fábrica. Por quê? Os estudantes intercambistas e os trabalhadores, né, que vêm para trabalhar em empresas japonesas, no mundo corporativo, eles não vão ter muito contato com a comunidade brasileira aqui no Japão, porque a comunidade brasileira, ela basicamente atende os lugares, as cidades, né, ou as províncias que mais têm brasileiros concentrados, o que não é o caso dos intercambistas e dos trabalhadores corporativos, porque essa galera geralmente mora nos grandes centros, né, em Tóquio, ou em Osaka, ou então, sei lá pra baixo, né, Nagasaki também tem, mas eles não têm tanto contato com os comércios brasileiros
digamos assim, quanto o pessoal DKSEG que tá vindo para trabalhar em fábrica. Então, em relação ao mercado, aqui eu estou falando para os DKSEGs, evitem fazer compra somente em mercado brasileiro. Vocês vão gastar barbáries, entendeu? Vão gastar muito, vai ser muito mais caro vocês fazerem compra somente em mercado brasileiro. O mercado japonês tem os mesmos produtos que tem no mercado brasileiro, só que com outros nomes, obviamente. Não são do Brasil, não são importados, só que são muito mais baratos, entendeu? Explorem o mercado japonês, aprendam, saibam o que que tem lá dentro. Óbvio que carne, essas coisas assim, os cortes das carnes japonesas, elas são muito diferentes. O japonês não tem esse costume de comer os bifão que a gente tem costume, né? A alcatra, uma picanha, não tem costume de chegar e, tipo, sei lá, fazer uma feijoada, essas coisas assim. Essas coisas eu também faço compras no mercado brasileiro, principalmente carne e grãos, né? Só que farinha de trigo, arroz, macarrão, molho de tomate, sabe? Verduras, essas coisas assim. Nos mercados japoneses, ele é muito mais em conta. Então, deem preferência para isso. Não fiquem comprando também produtos de limpeza do Brasil, gente. Aqui as farmácias, as drugstore, elas são muito baratas, são muito em conta, principalmente se você compra produtos que não são de marca, né? Tipo assim, tem um produto que tem ele é uma marca famosa, só que tem o mesmo produto que seria um genérico por um preço muito menor, só que a composição ela é a mesma, entendeu? Saibam que existe isso por muito mais em conta. Vocês estão chegando, estão começando a se estabilizar, então a última coisa que vocês têm que estar fazendo é estar esbanjando dinheiro, gastando a rodo. Saibam ter essa inteligência financeira, entendeu? Uma outra dica também, e isso daqui nem é uma dica, mas assim, é uma obrigação, é uma coisa que você precisa vir, tá bom? Consciente de que você vai encontrar isso aqui, você vai ter que cumprir com essas regras e seguir, tá bom? Essas regras é em relação à separação de lixo aqui no Japão. Toda prefeitura tem as suas regras e elas orientam muito bem, tá bom? Os moradores daquele bairro, tá? Da cidade, no caso. Nos lugares que tem maior concentração de brasileiros, geralmente as instruções elas se encontram em português. Os japoneses ali, eles estão mais acostumados a lidar com brasileiros, então tem bastante informação em português. Tem algumas, né, prefeituras, algumas cidades que não vai ter tanto essa facilidade, mas eles têm um papel e hoje em dia a gente tem um aplicativo chamado Google Translate que ele tira a foto do papel e traduz. Olha só que maravilha, né? E aí lá vai ter todas as instruções de data que você tem que jogar, qual que é o tipo de lixo naquela data, né? Então, assim, geralmente, durante a semana, eles fazem coleta 2 vezes por semana de lixo queimável, 1 vez por semana de plástico, 2 vezes por mês, se não me engano, de recicláveis. Então, o que entra nos queimáveis? Papéis, né? Lixo orgânico, plásticos sujos, tudo que é queimável, você joga no lixo, na sacola de lixo certa, entendeu? Aí tem os recicláveis de plástico, que são plásticos limpos, plásticos que dá para ser reciclado, que é jogado num outro dia, e tem os outros tipos de recicláveis que são isopor, latas, garrafas PETs, pilha, isqueiro, cerâmica, né, prato quebrado, copo quebrado, essas coisas assim, tem as datas certas para ser jogado. Isso é regra no Japão, pelo amor de Deus, não fica jogando lixo, lata junto com lixo queimável, vidro junto com lixo queimável, porque isso causa um problemão lá no centro de coleta. Eles jogam esses lixos tudo dentro de um forno gigantesco, e se tem lixo errado ali no meio, existe o risco de explosão. Então tem que tomar muito cuidado, tem que ter muito essa consciência de colaboração como um residente aqui da cidade, né, do seu bairro. Esse senso de colaboração, ele é muito importante. E por último, isso sim é uma dica... Não caia na tentação de comprar um carro super caro já logo de cara quando você chega. Não faça isso com você, principalmente se você tem família. Por quê? É muito fácil a gente chegar aqui no Japão e comprar um carrão e fazer uma parcela de 500, 600 dólares por mês. Isso é um peso muito grande no seu salário, por mais que você receba bem. Então, para você ter uma noção, a média salarial aqui no Japão, ela fica entre 200 e 300 mil ienes por mês. Seriam uns 2, 3 mil dólares. Só o seu aluguel, ele vai custar mais ou menos entre 500, 600, 700 dólares. Isso se você tiver com a empreiteira. Se você for solteiro, pode ser que você pague até 300 dólares, mais ou menos. Seriam uns 30 mil ienes. Por causa disso, né, pô, é barato meu aluguel. Tipo, olha só, me sobra ainda entre 150 a 200 mil conto por mês. Consigo sim pegar um carrão e pagar essas prestações aqui pra poder inflar meu ego. Não tenho nada a ver com isso.
Foi só um comentário. Você vai, tipo, mete lá uma prestação de carro pra pagar isso daí. A longo prazo, isso é muito pesado. Antes de você pegar um carro, leve em consideração. Você já saiu do apartamento de empreiteira? Porque isso daqui é um vídeo que eu gravei, que vai estar aqui em algum lugar. Não fique no apartamento de empreiteira. A pior coisa que você faz na sua vida é simplesmente ficar lá, entendeu? Esquecer da vida, esquecer que você está sempre a um triz de ser jogado fora daquele lugar quando você perdeu o seu emprego. Você não é funcionário efetivo, não tem nenhuma garantia que você vai ficar naquele trabalho. Se houver algum tipo de desastre natural, algum tipo de colapso na economia, você vai ser mandado embora e vai ficar você e a sua família sem teto, entendeu? Eles não estão nem aí. Então a primeira coisa que você precisa fazer é sair do apartamento de empreiteira, garantir um apartamento particular para você. Garantir um apartamento particular para você e sua família? Conseguiu? Juntou o dinheiro para pagar a luva, saiu desse apartamento da empreiteira? Beleza. Agora você vai garantir um seguro de vida para você. Não é caro. Eu tenho 31 anos e eu pago mensal aproximadamente 5, 6 mil. E olha que eu pago um particular, que no caso é mais caro. E existe também o público, se eu não me engano. Meu, não é caro isso por mês, entendeu? Meu pai, já que ele já tem 60 anos, ele paga aproximadamente 14, 15 mil. Isso dá uma segurança gigantesca. Se a gente cair em acidente ou cair doente, alguma coisa assim, se formos internados, minha família não fica na mão. Se acontecer alguma coisa comigo ou com ele, que somos as fontes primárias de renda da família, a família não vai se afundar, entendeu? Vai ter uma garantia ali para eles. Você como pai de família ou mãe de família, você já garantiu isso para sua família? Porque se você não garantiu, por que você tá pagando 50, 60 mil de prestação num carrão? Eu não tenho nada a ver com isso, só que é uma coisa que eu vejo acontecer muito recorrente, gente. E são coisas, tipo assim, tão básicas. Só que não tem ninguém falando isso pra gente. Vamos botar a mão aqui, ó, na consciência. Antes de chegar e pegar um carrão, antes de gastar pra ficar aparecendo, primeiro garanta as coisas básicas, pra daí quando acontecer a merda, você não se ferrar. E não ferrar principalmente a sua família. Depois que você estiver fora do apartamento da empreiteira, você tiver garantido um seguro de vida para você estiver dedicando tempo e dinheiro à sua educação, alguma coisa, né? Seja um japonês, seja aprender uma programação, seja estudar qualquer coisa, aí sim você pensa em chegar e pegar um carrão, entendeu? Mas não já de cara, não já logo de primeira. Você precisa primeiro se estabilizar, garantir algumas coisas, do que chegar e já logo de cara já começar a gastar com carro. Então é isso, encerro aqui esse primeiro episódio dos primeiros passos, tá bom? Algumas dicas, algumas coisas que você deve vir já sabendo, né, do que vai acontecer. E no próximo episódio a gente vai falar sobre como é a vida do Dekaseg dentro de uma fábrica, como que vai ser a rotina dele, o que ele deve esperar, né? Já vamos falar sobre essa realidade nua e crua aqui, tá bom? Não se esqueça de se inscrever nesse canal se por um acaso você não é inscrito. Não se esqueça de deixar o seu like, deixa o seu comentário também, que eu gosto muito de ouvir a sua opinião. E vá lá no Instagram me seguir, porque às vezes, volta e meia, eu jogo umas verdades nuas e cruas lá também, beleza? Um beijo pra vocês, fico por aqui, tchau!